divisão de caminhões da Renault. A corporação francesa é muito famosa pelos automóveis e, infelizmente, nunca foram comercializados no Brasil. Nesse vídeo, vamos conhecer como surgiram esses robustos caminhões franceses. Mas antes de começarmos a contar essa incrível história, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então, vambora! Louis Renault nasceu no dia 12 de fevereiro de 1877, em Paris, na capital francesa. A família Renault era rica, tendo uma famosa fábrica têxtil, e dessa forma, Louis e seus irmãos puderam estudar nos melhores colégios da França. Toda a vida, Renault foi fascinado por mecânica e engenharia, e desde criança gostava de passar suas horas livres na fábrica de carros a vapor Gardiner-Serpollet, que não ficava muito longe de sua casa, e por lá aprendeu tudo sobre mecânica. E em 1898, que ficaria conhecido por Voiturette. Ele tinha um motor de Dion-Bouton usado, e para a transmissão de força às rodas, todos os automóveis transmitiam a força do motor através de correntes, como nas motocicletas. E não demorou muito para que Louis Renault recebesse encomendas para fabricar automóveis, administração da indústria têxtil da família. E assim fundaram a Renault Frères, ou Irmãos Renault em francês, no dia 25 de fevereiro de 1899. A empresa passou a ser administrada pelos irmãos mais velhos, já que Louis gostava mais de inventar e botar a mão na massa. Em 1900 fariam seu primeiro veículo comercial, um furgão para transporte de leite, que tinha 3,5 cavalos e podia transportar 250 quilos de carga. Para promover a nova empresa, começaram a criar modelos de corrida, mas infelizmente acabaria falecendo prematuramente em 1903, aos 31 anos, em um acidente durante a prova Paris-Madrid. A Renault já oferecia diversos veículos, com capacidades variando de entre 700 a 3.500 quilos, e já haviam desenvolvido motores de 4 cilindros e potência de até 14 cavalos. Porém, nesse ano, o irmão Fernand sai da empresa por motivos de saúde, deixando Louis sozinho com a companhia. Mesmo a Renault tendo sido fundada em 1899, a divisão de caminhões considera que o início de tudo foi em 1894. Mas como assim? Aí é que entra outra figura-chave, a fundação dos comerciais da Renault, Marius Berliet, que nasceu no dia 21 de janeiro de 1866, em Lyon, ao centro-leste do país e próximo à divisa com a Suíça. A família de Berliet era bem mais humilde e ganhavam na vida fabricando artigos têxteis em um pequeno ateliê. Depois de conseguir um certificado de tecelão aprendiz, Marius passa a trabalhar no ofício com seu pai, porém ele sempre, e no ano de 1894 construiu seu primeiro motor a combustão interna, sendo que em 1903 já tinha uma fábrica com 5.000 metros quadrados e 300 funcionários. A qualidade de seus produtos chamou a atenção da corporação ferroviária norte-americana ALCO, ou American Locomotive Company, que queriam diversificar a produção construindo automóveis, e assim assinaram um acordo de fazer veículos da Berliet sob licença. E então, Marius recebeu uma grande soma em dinheiro e ele decidiu investir comprando terrenos ao redor da fábrica, além de aumentar as instalações e comprar novos equipamentos. Nessa época, foi a Série L, sendo seguida pela Série M, ambos lançados em 1910. Após Louis Renault ter ficado sozinho à frente da empresa, projetou curiosos caminhões com radiador logo à frente da cabine, que conferiam um aspecto curioso com uma frente de capô angulado e limpo. O primeiro modelo com esse layout foi o Tipo CA de 1912. A partir do Tipo CA, passaram a fazer veículos interessantes como o furgão Tipo B de unidades diárias, graças ao revolucionário método de linha de montagem adotado pela empresa. A Renault também se beneficiou com esse método e já faziam muitos automóveis e veículos comerciais. Porém, foi iniciada a Primeira Guerra Mundial e o Império Alemão quis invadir e tomar a França. Mas o país não iria se entregar sem lutar, e muitas fábricas do país se juntaram aos esforços de vários caminhões e até tanques no caso da Renault, que criou o modelo FT, sendo um dos primeiros veículos do tipo da história e um dos mais bem-sucedidos da Primeira Guerra. Os caminhões CBA da Berliet ganharam ótima reputação dentre os soldados, e depois que a guerra acabou, continuaram a ser produzidos. Mas após o conflito,
A França, assim como a maior parte da Europa, entrou em recente, e a Berlier ficou muito endividada a níveis preocupantes, sendo que os credores nomearam um presidente para administrar as finanças da empresa e Marius virou diretor administrativo para passar pelos tempos difíceis e passar a exportar carros e caminhões para muitos países. E em 1929 finalmente conseguiu sanar as dívidas e Marius voltou à presidência. Já na Renault, Louis continuava comandando as fábricas, tanto a de automóveis quanto a de caminhões. Nos veículos comerciais, o tipo MY podia vir com 4 ou 6 rodas e conseguiu boas vendas. E em 1925 criaram um primeiro logo em losango, que seria sempre usado pela empresa a partir de então. Nos anos 20, as duas empresas desenvolveram motores diesel para seus veículos. Em 1931, a Berlier apresentou o modelo GDR, um caminhão muito robusto que conseguiu uma ótima reputação. E sua concepção praticamente acompanharia toda a vida da Berlier. Graças a esse produto, a empresa se tornou líder de vendas nos comerciais do país na metade da década de 30. E gradativamente foram parando com a fabricação de automóveis, sendo que o último modelo foi feito em 1939. No mesmo ano, se iniciou a Segunda Guerra Mundial e a ameaça vinha novamente da vizinha Alemanha. Mesmo a França sendo considerada uma das maiores potências bélicas do mundo na época, o país caiu nas mãos da Alemanha e as duas fábricas foram tomadas pelas tropas alemãs. A saúde de Renault começou a declinar durante esse tempo e acabou saindo da corporação em 1942, que acabaram levando para o hospital, onde ficou internado até seu falecimento em 24 de outubro de 1944, aos 67 anos. Apesar das acusações, o julgamento não aconteceu por conta de seu falecimento. Louis Renault contribuiu com diversas invenções que são usadas até hoje, como o eixo cardan. Após o conflito, Marius Berlier já não estava mais com boa saúde e deixou a companhia para seu filho Paul. O primeiro produto da Berlier no pós-guerra foi o caminhão GLR, um modelo muito robusto que logo se tornaria no produto mais vendido da empresa. E em 1949, o governo devolve a administração da Berlier à família. E no dia 17 de maio de 1949, falece Marius Berlier aos 83 anos. Nessa época, a Renault continuou fazendo caminhões AHN, que eram modelos de cabine avançada desenvolvidos inicialmente para a Segunda Guerra Mundial, frente inclinada para trás, dando um aspecto curioso aos produtos. Outro modelo de sucesso foi o Galion, com capacidade para 2.500 quilos. O caminhão ganhou o apelido engraçado de preguiçoso por conta de seu motor ser deitado. Mas o caminhão não negava serviço. Nesse mesmo ano, lança a caminhonete Colorale, com design claramente inspirado nos modelos norte-americanos, e sua potência era de 48 cavalos. Mas a Renault observou que a venda de seus automóveis eram muito superiores ao dos veículos comerciais e decidiram vender a sua divisão em 1955. E os compradores foram duas companhias, a fabricante de caminhões Latil e a fabricante de veículos e máquinas Somua. E as três empresas formariam uma nova corporação, a CVN, sigla para Sociedade Anônima de Veículos Industriais e Equipamentos Mecânicos. No início dos anos 50, a Berlier começou a importar e comercializar caminhões no Brasil, fundando a Companhia Brasileira de Automóveis Berlier S.A., usando de componentes nacionais em boa parte do caminhão. Porém, a empresa não aceitou de bom grado as imposições do GEA, o grupo executivo da indústria automobilística, que foram implementadas pelo presidente Juscelino Kubitschek. Eles chegaram até a acusar o governo da Europa. A recém-criada CVN continuou produzindo os modelos de origem Renault. Já a Berlier passou a desenvolver enormes veículos e em 1957 apresenta o imenso fora de estrada T100, que foi especialmente projetado para as empresas petrolíferas do norte da África, uma região predominantemente desértica. E foi considerado o maior caminhão do mundo em sua época, que tinha 15,30 de comprimento ou rebocar 190 toneladas. O modelo de 6 rodas com tração total tinha motor Cummins V12 de 700 cavalos. Eles também comercializavam outro gigante, o modelo GBO, com quase 11,50 de comprimento, que podia transportar 60 toneladas de PBT,
e era movido por um Detroit Diesel 12V71 com potência de 425 cavalos. Ainda em 1959, a Cevian passou a comercializar a linha JL, sendo um projeto da Somoa e vinha com motores de até 200 cavalos. E nesse mesmo ano, a empresa acaba virando uma subsidiária da Renault, e a Berliet lança o seu primeiro cabine avançada, a série de leves e médios GAK, podendo vir com motores diesel de até 180 cavalos. E também surge o GBC8 Gazelle, com tração total e motor de 125 cavalos, onde até passaram a comercializar os seus modelos com a marca Cevian. E em 1964, lançaram a série SG de caminhões leves e médios, versão atualizada do GLR, que tinha linhas mais retas em relação ao modelo anterior, e ainda vem disponível na versão mais pesada GBH. Sendo que esses modelos robustos eram os mais vendidos pela empresa. E em 1970 é lançada a série GR e TR de caminhões pesados, com linhas retas e modernas, que vinha até com motor V8 de fabricação própria com potência de 310 cavalos. Os primeiros modelos sofreram com problemas de qualidade, mas que logo conseguiram contornar a situação. E também surge a série K de médios, que foi desenvolvida em conjunto com a Citroën. Em 1975, a Cevian lança a série J de caminhões leves e médios, mas a concorrência no ramo de veículos comerciais estava muito forte na Europa, e a Renault, que na época já era uma corporação consolidada, estava com vontade de voltar ao ramo de caminhões e propôs se unir com a Cevian e com a Berliet. E ainda a corporação francesa tinha adquirido a divisão europeia da Chrysler, que também fabricavam caminhões. Dessa forma, em 1978, fundaram a Renault Véhicules Industriels, ou Renault Veículos Industriais. E em 1980, as marcas Cevian e Berliet foram extintas, sendo que o canto do cisne da empresa de Marius foi o TR350 Centaur, com motor V8 de 356 cavalos. A Renault continuou a comercializar o modelo como R360. E outros modelos da Berliet e da Cevian passaram a ser vendidas com a marca Renault. Em 1980, é lançada a série S e E de ônibus urbanos e rodoviários. E para a empresa ganhar força no segmento dos pesados, compra 10% das ações da fabricante norte-americana Mack. E assim puderam usar os seus consagrados motores em seus caminhões e ônibus. Outro modelo lançado pela empresa é a série G de caminhões médios e pesados, sendo que esse caminhão usa a mesma cabine dos antigos Cevian. Bem cria a série Midliner de modelos médios, sendo que esses fizeram bastante sucesso e seria o produto mais vendido da Renault por muitos anos. Em 1985 é lançado o EQD 142, um modelo médio feito em conjunto com a chinesa Dongfeng, que foi um modelo desenvolvido especialmente para o mercado asiático e africano. O caminhão de frente recuada fez sucesso em muitos países, pesado com motor Mack de 389 cavalos. O modelo também podia vir com cabine leito alta, que proporciona maior espaço interno. E também lança um G290, um semi-pesado com motor de 290 cavalos. E a linha Midliner tinha diversos produtos, disponível tanto com caminhões leves quanto médios e até semi-pesados. Em 1987, a empresa volta a comercializar os modelos de origem Chrysler, conhecido por 100, que foi renomeado de Comando, tendo boa aceitação principalmente como vocacional para o Corpo de Bombeiros. Em 1988, aumentaram mais a potência dos pesados, chegando agora aos 422 cavalos. Em 1989, é lançado o triarticulado Megabus, com motor de 302 cavalos e limitador de velocidade a 90 km por hora de máxima, e conseguir atingir tal potência. No mesmo ano, a Renault se tornou proprietária da Mack. Mas fora o compartilhamento de tecnologias e mecânicas, os caminhões das duas empresas não sofreram alterações. No ano seguinte, é lançada a linha Tracer de ônibus urbanos e rodoviários, dotados de linhas retas. E em 1992, a Renault renomeia os antigos modelos da Berliet como Major,
vindo com motor MIDR-06, que agora atendia às mais rígidas normas e poluentes da Europa. Em 1993, lança a linha PR de ônibus urbanos, com potências de até 303 cavalos. Nesse ano também, lança um caminhão leve Messenger, com linhas inspiradas no Traffic, sendo que até tinha opção de tração 4x4. Em 1995, a linha Midliner passa por um facelift, ficando com aparência limpa. Porém, em 1997, ela seria substituída ao pesado Route 370 com potência de quase 370 cavalos. E o modelo pesado vocacional Kerax, que vinha de fábrica com tração 8x4. Já na linha pesada estavam comercializando o Magnum mais potente de todos, o AE 560 com motor de 560 cavalos. E em abril do ano 2000, a corporação sueca Volvo compra a divisão de caminhões da Renault. Mas a corporação francesa fica com mais de 22% da Volvo. Como a empresa francesa tem boas vendas em diversos países, a marca Renault foi preservada e a divisão passa a se chamar Renault Trucks. Nessa época, a Volvo criou a linha de médios VM usando a cabine da linha Premium da Renault, sendo que esses caminhões tiveram boas vendas no Brasil. Em 2004, a Renault lança o Puncher, um modelo vocacional para a coleta de lixo vindo com cabine baixa. Nesse mesmo ano, a divisão de veículos militares lança o Sherpa com tração 6x6 e motor de 240 cavalos. Em 2005, a linha Magnum trocou de motores pelos de origem Volvo, sendo feitos pela própria Renault, conhecidos como DXi. Em 2006, a linha Premium foi reestilizada com nova frente e conjunto óptico, denominado de Série 2. No mesmo ano, a divisão militar lança o Jeep Sherpa 2, com aptidões excepcionais para o off-road, e sua largura é claramente inspirada no norte-americano Humvee. Em 2007, é lançado o caminhão leve Maxcity, cujo projeto é de origem da corporação japonesa Nissan, que agora já fazia parte do grupo Renault. Em 2008, a divisão militar lança o blindado Highguard, com tração 6x6, sendo um veículo para transporte de soldados e tem potência de 340 cavalos. Em 2013, a Renault tira o Magnum de linha após ter vendido mais de 120 mil unidades. E o seu substituto é a Série T, um modelo completamente novo com linhas modernas e aerodinâmicas, que usa como base o projeto do Volvo FH, e seus motores podem ter potências de até 520 cavalos. Configurações de chassis, carrocerias e potências. A empresa também tem investido muito em caminhões com motores elétricos, sendo que todos os modelos têm um exemplar disponível para venda, sendo que a linha VM da Volvo é ao máximo de origem Renault que temos. Como a divisão de caminhões é independente da de automóveis, os únicos comerciais fabricados no Brasil é a linha Master de vans. Quanto à divisão de caminhões, eles são fabricados até hoje na planta de Lyon, que pertencia antigamente a Berliet. Atualmente, é uma das maiores fabricantes de pesados da Europa, com faturamento anual médio de 5 bilhões de euros. E então, pessoal, já viram ou andaram em um caminhão Renault? Comentem! Será que seria interessante de vermos caminhões dessa empresa sendo vendidos por aqui? Digam o que acham nos comentários. Caminhões. E eu me despeço ao ronco de um pesado da Renault. Até logo e fiquem com Deus!